todos. Quero cumprimentar todas as entidades que estão aqui presentes, desde o Presidente da Câmara, o editor coordenador desta obra. Estou vendo aqui que temos também pessoas, todas aquelas pessoas que estão aqui do nosso lado, direitos, escreveram neste livro, e também às entidades e às pessoas e aos cidadãos aqui de São Roque ou fora desta área do território que aqui estamos. Eu, quando fui contatado para fazer a apresentação deste trabalho, fiquei um bocadinho preocupado, só um intervalozinho, porque agora eu vesti uma fato de macaco, desculpa, fiquei um pouco preocupado porque estava a desenvolver 2 trabalhos com alguma urgência, um para a Ilha das Flores e outro para a Ilha de São Miguel, sobre avaliação, e comecei a fazer contas e eu, para ler este trabalho e depois fazer uma análise dele, tinha que ler por dia 99,2 páginas. Bem, e depois restava no sábado, que era hoje, para fazer a síntese e fazer esta apresentação. Não fiquem assustados, isso é só notas. Porquê é que eu aceitei? De facto, e foram cerca de 10 minutos. Nós estivemos juntos, porque eu tinha que ir para casa, eu tinha que ir depressa. Nesse dia a correr deixei de o fazer, porque já estava lá. E eu aceitei porque estavam lá 2 pessoas, sou o engenheiro Manuel Veríssimo e o engenheiro António Domingos. São pessoas que eu conheço e reconheço, são meus amigos e relativamente ao seu engenheiro Emanuel Veríssimo, é meu colega, ou foi meu colega de trabalho, no âmbito da Universidade mais sénior e da disciplina Etnografia, Cultura e Tradições. E, de facto, folheando naquela altura o trabalho, vendo as várias comunicações, nomeadamente institucionais, e depois o trabalho de alguns, sobretudo de uma professora inicial, e depois as várias comunicações, que são 14, e vi bem, isto é uma etnografia, que é a nossa disciplina. A nossa disciplina trabalha, sobretudo, num conceito que é fundamental, é a antropologia, que é uma noção base, que é o conceito de cultura. No fundo, é tudo aquilo que a gente cria, inventa e transmite em qualquer parte. E as tradições são aqueles complexos elementos culturais que são transmitidos de geração em geração e que são objeto de algumas transformações, mas, de certa maneira, a sociedade encontra soluções para recordar, para memorizar. E aqui é que entram 3 construtos sociais: a memória, o património e a identidade. Com estas memórias, nós construímos também socialmente a nossa uma identidade, refletida numa classe profissional, uma classe que teve um grande impacto, como o Sr. Presidente disse, num contexto científico, se bem que quem existia antes tinha uma experiência prática e eram também muito especializados, e surge não só como uma ferramenta de trabalho, e digo o seu artigo sobretudo, mas também como um instrumento fundamental e que representa património. Porquê? Porque se isto são memórias, sem lermos, ela é a versão material dessas memórias. E é a partir dele que nós construímos uma identidade. Divulgamos, comunicamos e fica para o outro. Isto é a minha análise inicial. Este livro confronta com outras publicações até deste conceito. Quando nós falamos deste e fora dele, temos umas obras muito conhecidas, um trabalho de Dias de Mel, que é Na Memória das Gentes, que são 6 volumes sobre avaliação, sobretudo nas Vais do Pico e naquele referente territorial, estamos a falar da Calheta. Temos aqui em São Roque, por exemplo, Esta Terra, Esta Gente, do padre Dalmir.
e elas confrontam-se, se bem que são trabalhos muito mais abrangentes e com atividades muito relevantes, sobretudo na memória das gentes, mas este também é um trabalho que tem de facto a sua importância e vai ter o seu papel, e vou tentar explicar à medida que nós vamos até à página 496 deste trabalho. A obra envolve 19 coautores, tem como editor e coordenador o Sr. Augusto Meireles Graça, que está aqui ao meu lado esquerdo. É propriedade da Associação de Amigos da Escola Agrícola, que foi constituída em 2007, e aí tem o patrocínio de muitas pessoas, inclusive alguns foi os que escreveram, e da Câmara Municipal de São Roque do Rio. E quero aqui deixar uma nota que eu acho que eu até, de certa maneira, devo, e agora a oportunidade surge. O Sr. Presidente estava aqui a dizer a importância de se patrocinar, de permitir que estas memórias se traduzam num livro. Por acaso deve ter sido um livro caro. Deve ter sido um livro caro. Eu queria dar aqui uma nota a outros dois Presidentes de Câmara, que eu também tive algum envolvimento com eles neste processo de edição, e que vi também esta espécie de calor, de compreender o que é que estava aqui em questão. E até encontrei presidentes que patrocinavam trabalhos de outros concelhos. Estou a falar, por exemplo, do engenheiro do Cláudio Lopes, Arraes de Pico, e do engenheiro Manuel Joaquim. Portanto, não os esqueço. Quais são os principais objetivos desta obra? A primeira, o título diz, que são as memórias da Escola Agrícola. E também assinala uma homenagem aos engenheiros técnicos agrários. Portanto, estas memórias e esta homenagem aos engenheiros técnicos também enquadra-se temporalmente entre 1930, analisando histórias de vida, e 2024, na altura que representa aquele acontecimento que teve lugar, que até o livro são praticamente as últimas representações fotográficas desse acontecimento. Portanto, o livro também segue essa ordem. E centra-se sobretudo na Escola Agrícola de Santarém. Mas não só, houve outras escolas agrícolas. Enquadra-se nas comemorações do centenário do engenheiro José Horácio de Francaire. Portanto, que era considerado um mestre, uma referência, e que esteve naquela escola entre 1957 e 1986. A capa da obra aparece-nos, segundo a explicação de quem a produziu, o Sr. António Espiga Pinto, sobre a disciplina de Doenças das Plantas na Escola Agrícola, a couve Brasicai, a lavra Pieris, portanto é a borboleta da couve, e o mel Turdos Merula, que, segundo ele, lá vai de vez em quando para as vagas, para os insetos, para tudo aqui, para tudo aqui. Exatamente. Surge no trabalho logo 3 comunicações institucionais. A primeira é da professora Margarida Oliveira, que é diretora da Escola Superior Agrária de Santarém. Um pequeno parênteses. Esta escola começou em 1888, portanto, no século XIX, como Escola Prática Elementar de Agricultura. Mudou o nome em 19, Escola Prática de Agricultura, e em 79 é integrado no Politécnico, razão pela qual hoje se chama Escola Superior Agrária de Santarém. De seguida, uma comunicação do Sr. Presidente do Governo dos Novos Açores, José Manuel Bolieiro, que o título é o mote, portanto será o motivo pela qual nós estamos aqui, a importância desta classe, sobretudo para os Açores, porque muitos destes indivíduos também fizeram parte da administração pública e alguns chegaram a ter cargos dirigentes. Portanto, estamos aqui a falar na organização e da gestão do espaço agrário. E, nessa sequência,
Portanto, estão todos em sintonia. O Sr. Presidente da Câmara Municipal diz porquê, e o porquê não digo, porque ele acabou de dizer há pouco. Seguem-se 2 textos sobre o mestre homenageado, engenheiro José Horácio Franqueira. Portanto, estas referências dos indivíduos fundadores nos dão aquelas orientações. Aliás, nas histórias de vida, muitos dos alunos e até dos professores também, não é só alunos que passaram para a escola, também escrevem professores, falam sobre esta referência. Mas dou tudo, portanto, tudo é importante naturalmente, mas a professora Lucinda Saragossa, que esteve na escola em 74, 75, na altura era a única professora, era só homens que lá trabalhavam, escreve sobre a ação e a influência do mestre na escola. E além disso faz as suas notas biográficas. Portanto, ficamos a conhecer esta referência antes de entrarmos propriamente nas histórias de vida. Entramos então nas memórias, que são 14. Eu aqui, portanto, já falei um pouco, no meu entender, o que é que são as memórias. Ela decorre do conceito de cultura, existe a memória, o património e a identidade, mas o que se nota aqui nestas histórias de vida, como em qualquer outras, é que as pessoas, estes indivíduos e estas senhoras também que estão lá representadas, falam muitas vezes, não só porque isto varia em todo o nascimento, até todo o seu percurso nas escolas, a vivência com as famílias, a entrada na escola, a saída e depois todo o seu percurso profissional, a envolvência que tiveram com os seus colegas, marcos muito importantes para a sua vida. E até dão-nos uma ideia, uma representação do que foi o Portugal da altura ao longo do tempo. Muito importante. Portanto, chegamos à conclusão, e os antropólogos por acaso também dizem isto, e eu às vezes escrevo também, é que estamos a falar de revoluções e transformações. E estas revoluções e transformações abriram destes indivíduos uma série de possibilidades. Por sua vez, têm consequências, e as consequências são as inúmeras trajetórias e percursos que têm. Portanto, e é aqui que nós vamos começar a entrar. De uma forma muito rápida, eu vou passar por cada um deles, escolhi uma frase de cada um deles. Mas antes disso, vou ler aqui na página 101 que diz o professor Gameiro sobre os seus alunos. 101. Que era açoriano. Ele foi bem escolhido. Portanto, 101, ele diz assim: os alunos da Escola de Regentes Agrícolas de Santarém foram os meus heróis. Basquetebol, corrida, touros, cavalos, gincanas, teatro, mesa alemã, saiu dos jogos de rugby com os joelhos escalavrados pelo saio sem um queixume. Que escola extraordinária de homens extraordinários. Tenho muito orgulho de ter sido professor de gente assim. E vamos então ao Sr. António Domingos. Nasceu em África, passou por Portugal continental e chegou aos Açores. Andou por 3 escolas, Angola, Coimbra e Santarém. Página 57. Assim, em setembro de 1974, o meu saudoso pai vai comigo de carro e entrega-me no internato da Escola de Regentes Agrícolas de Viguiro. Nunca esqueci este dia. O olhar do meu pai, o meu turbilhão de sentimentos e o grande passo que, apesar da minha idade, sentia que era um grande passo para a idade adulta. António Carapau, Portugal Continental, Escola Agrícola de Santarém, página 92. Peço desculpa, mas eu também quero prestar a minha homenagem a cada um deles. Então, vou aproveitar agora. No fim dessa rua, uma fonte, que por experiência própria vinha saber ser a famosa fonte dos bichos, onde se procedia ao batismo rigoroso de quem quisesse entrar para a confraria tão distinta, ser aluno da Escola de Regentes Agrícolas de Santarém.
António Recatia, Portugal Continental, Escola Agrícola de Santarém, página 127. Estou a ficar mais especializado aqui nas páginas. Fazia parte das atividades extraescolares da Escola de Regentes Agrícolas de Santarém, a recita anual. Realizava-se no Teatro Rosa Damasceno, hoje em ruínas. E era um marco nas nossas vidas e um acontecimento que extravasava para além do âmbito da escola. Basta dizer que, por exemplo, havia sempre a atuação de um consagrado artista nacional, que em 1973, foi o ano que eu nasci, foi António Calvário, talvez à data o maior cassunetista português. Sucesso garantido e sala sempre cheia. Não precisa chorar agora, vai ser o fim quando estou chorando. Emanuel Veríssimo, Funchal, nasceu no Funchal, veio ter idade para a Ilha de São Miguel, Escola Agrária de Santarém, trabalhou em São Miguel e está no Pico, página 148. Perguntou-lhe: o que é isso de regente agrícola? Depois da explicação, afirmei: isso era uma coisa boa para mim. Fernando Graça, editor e coordenador desta obra, está aqui no lado esquerdo novamente. Portugal Continental, Escola de Coimbra e Santarém. E aqui este trabalho é um pouco diferente. Portanto, eu sou assumiu a responsabilidade de pôr todas as listagens dos alunos, funcionários, professores da escola. Portanto, tenho uma perspectiva mais globalizante e sistemática e preocupada neste sentido. Portanto, é diferente. Por isso é que aparecem estatísticas, gráficos, tabelas. É o que eu digo aqui. Página 180. Também tem uma palavra assim. Mas esta palavra leva-nos para outra. Tanto a teoria para quê? Vamos conseguir pôr o ovo de pé? Alto ou alto, charrua? Bem, a gente charrua vai ter que ter a explicação mais à frente. Vai ficar um outro colega que vai lhe dar essa explicação. Essa pessoa já sabe, agora nós todos. Sou G. Evangelista, Portugal Continental, passagem por África, Escola Agrária de Santarém, página 254. Foi assim que me matriculou de imediato na Escola de Regentes Agrícolas de Santarém e, um algarvio, acabou por dar um salto tão grande para ir estudar, tendo em conta as grandes dificuldades de transporte da época. Iniciava-se assim o arranque final de algumas das raízes mais profundas. Júlio Duarte. Este senhor, portanto, Portugal Continental, passagem por África, onde teve lá a sua formação e estudos, passou para a escola em Angola, foi a mesma que o senhor engenheiro Domingos. Este senhor também já escreveu na Memória Zoom. Sim. Portanto, já escreveu. Portanto, ele diz ali, página 393. Portanto, já estamos perto de 400. Um chumbinho, no exame do quinto ano, trouxe-me a Portugal, mais propriamente a Santarém, para repetir o ano perdido. Após consulta e visita pessoal, talvez influenciado desde pequeno por um filho de um regente agrícola, visitei a Escola de Regentes Agrícolas de Santarém. As coisas às vezes fazem-se tão simplesmente com pouco e depois representam uma vida inteira. Maria José Bilro, Ana Varques, página 402, Portugal Continental, Escola Agrícola de Évora. Aí sim, rimos já à gargalhada, as únicas a serem expulsas na Escola de Regentes Agrícolas de Évora. Agora a explicação. O professor usava sempre um fato cinzento e colarinho. Estava de costas a escrever no quadro verde. Quando se virou para os alunos, eu, Zé Bilro, vi uma faixa na cintura com cerca de 5 centímetros e umas lindas ceroulas de cor creme.
Só isso. Outros tempos eternos, juventude sã, pura, saudade muita. Miguel Andrade, Portugal Continental. Portanto, isto é muito que se diga. Eu não podia. Uma escola de onde saem técnicos belíssimos, do que melhor sei, saem técnicos de vitivinicultura extraordinários, granjeando com os melhores, talvez até da Europa. É um orgulho enorme. O legado da minha escola, da minha quinta do galinheiro, como eu gosto de chamar, a ser transportado para aqueles que vierem depois. Exatamente. Por isso que isto é uma memória. Ofélia Vieira, nasceu na Terceira, Escola Agrária Santarém, mas parece-me que o percurso dela foi extra-açoriano. Também, 418. E agora, esta senhora vai-nos explicar, na verdade, o que é charrua. Na verdade, ser charrua, vai responder, eu sei, é ajudar a cultivar, fazer germinar e fazer crescer. Isto é que é charrua. Rolando Cabral, São Miguel, Escola Agrícola de Santarém. Eu sabia que o senhor ia estar cá. Por isso, além de professores, não tenho qualquer pejo em afirmar que foram bons amigos. E por isso, e para eles, o meu muito obrigado por tudo o que me deram. Os seus ensinamentos foram para mim os alicerces de todo o edifício que consegui erguer ao longo de toda a minha vida profissional. Rui Rodrigues, Portugal Continental, Escola Agrícola de Santarém. Depois deste momento cultural, vou tentar explicar porque fui para a Escola Agrícola de Santarém, que, como é sabido, é uma espécie de arca de Noé, onde se acoitavam todos os sábios e estudiosos que se davam mal nos outros estabelecimentos de ensino por falta de critério rigor. E agora, por fim, o Sr. Teodomir Cunha, que faleceu em 2022, isto é escrito pela sua mulher, Noemi Cunha. Portanto, o Sr. Teodomir nasceu em São Jorge, ficou na Escola de Santarém, trabalhou em África e na Ilha Terceira. É escrito pela sua mulher, que está aqui presente, página 492. Tempos menos fáceis se avizinhavam. Para mim era uma viagem para o desconhecido. Ainda em Angola e após a decisão de partirmos, começámos à procura de uma colocação laboral na Ilha Terceira, onde viviam os pais do Cunha. Graças à ajuda dos colegas, o currículo do Cunha foi apresentado junto das entidades então responsáveis na área profissional dele. Portanto, resumindo, estamos aqui perante uma hora de um trabalho no campo também da etnografia, que é aqui que também gosto de trabalhar, apesar da minha formação base em Sociologia, e reveste-se tem um componente também institucional, com a representação da Escola Superior, do Governo Regional dos Açores, da Câmara Municipal que se associou enquanto também patrocinador da obra, e, como eu disse há pouco, é uma ferramenta, de certa maneira, que envolve toda uma antropologia mais descritiva e interpretativa pelos povos, portanto, é um vertente conceitual, porque não estamos aqui na base da antropologia científica, que é diferente, mas tem um valor incalculável. Porquê?
Porque nós, ou quem estuda cientificamente no campo da antropologia estas dimensões da cultura, precisa forçosamente destas experiências, porque não há antropologia científica sem a antropologia descritiva, interpretativa e empírica. Por isso, muito sinceramente,